continuar a leitura do livro de Srila Siddhartha Maharaj, A Busca por Sri Krishna, a Realidade, o Belo. De manhã estávamos lendo e a leitura de manhã foi sobre a pregação, que a pregação é o serviço devocional mais importante que existe. Não há nada mais importante do que a pregação. É mais importante do que cantar o Santo Nome, é mais importante do que tudo. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta durante a transmissão, pode escrever nos comentários do Facebook. Vamos ver se até agora teve algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto não, mas se tiver durante a transmissão, pode fazer. Então vamos continuar aqui a leitura. Estamos num subtítulo do capítulo, disparando mantras. Disparando mantras de festim. Então vamos ver aqui o que Siddhartha Maharaj está falando. Krishna aparecerá por sua própria vontade. Ele descenderá sobre a língua e então a língua será capaz de cantar o nome de Krishna. Na verdade, quando nós recebemos a iniciação, o Guru coloca Bhaktilata Bija, a semente da trepadeira devocional, na nossa alma. Mas nós temos que ter a língua limpa, sem impurezas, sem nada de sujeira, para que Krishna dance na nossa língua. Enquanto estivermos sujos, e a sujeira não é sujeira física, é sujeira, na verdade, da inveja. São 6 inimigos: a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Enquanto nós tivermos isso em nós, Krishna não dançará na nossa língua. Ele não descerá sobre a nossa língua. Somente depois que limparmos tudo isso, Krishna virá para a nossa língua e cantaremos o nome dele puramente, porque não há diferença entre ele e o nome dele. Um revólver será balas de verdade, mas apenas de festim pode fazer algum som, mas nenhuma bala realmente é disparada. Então, Siddhartha Maharaj está Siddhartha Maharaj, fazendo analogia sobre bala de festim. Você só faz barulho, mas nenhuma bala sai. Isso é cantar o Santo Nome sem a potência de Krishna, sem ele estar na nossa língua. Da mesma forma, o canto do nome de Krishna, sem atitude de serviço, produz som, mas, isto é,
de boca. É como se disparar um revólver com balas de festim, ao invés de balas de verdade. Então aqui, Srila Siddhar Maharaj está falando, se você cantar o Santo Nome sem cantar com o humor de servir, você está fazendo como um revólver de festim, só faz barulho, não tem nenhum efeito, não sai nenhuma bala dele. Se você cantar o Santo Nome, como alguns fazem em bailes, a pessoa se reúne com várias pessoas, com outras, faz um baile cantando os nomes de Deus. Isso é bala de festim, isso não é serviço devocional. Se você canta o Santo Nome querendo desfrutar do Santo Nome, isso não é serviço devocional. Isso é sarradismo. Aquele que imita quem realmente tem o Santo Nome verdadeiro ao cantar. Então nós não devemos cantar o Santo Nome com o intuito de satisfazer os nossos desejos dos sentidos. Não devemos cantar o Santo Nome para a nossa satisfação dos sentidos. Se você fizer isso, Srila Siddhar Maharaj deixar claro aqui, é como bala de festim. É diferente de um revólver normal, que tem um efeito, sai a bala. O outro só faz barulho. Aquele que canta sem cantar, servindo Deus, sem o humor de servir Deus ao cantar, só faz barulho. Não tem nenhum serviço por trás disso. Nenhum serviço a Deus. Fica muito claro com esse exemplo aqui de Srila Siddhar Maharaj. Continuando aqui, nosso canto do Santo Nome de Krishna deve estar sobrecarregado de um temperamento servil, da tendência a satisfazer Krishna. Caso contrário, o som que produzimos será falso, será apenas uma imitação ou uma perturbação. O Santo Nome não pode ser experimentado pelos nossos sentidos. Ele é supra-mental e transcendental. Então, o Santo Nome não pode ser, como diz aqui, experimentado pelos nossos sentidos. Não tem nada a ver. As pessoas às vezes falam, eu canto o Santo Nome, eu sinto um prazer enorme. Será que o prazer é da alma ou da mente? Se for da alma, realmente é verdadeiro. Se for da mente, não é verdadeiro. Então, o prazer a cantar o Santo Nome tem que ser da alma. E a alma só fica feliz com o serviço a Deus. A alma só fica feliz com o serviço a Deus. Nada deixa a alma feliz sem ser o serviço a Deus. E nada deixa a alma triste. A alma não tem nenhuma influência do mundo material. A alma nunca fica triste. Quem fica triste é a mente. Quando você está perturbado, você está chateado com alguém, você está nervoso com alguém que te fez algo, não é da alma, é da mente. A alma não fica triste. E a alma só fica feliz com o serviço a Deus. Então, cantando o Santo Nome, servindo Deus, com esse humor de serviço, você poderá ter algum sintoma da alma, não da mente. O som ordinário deste mundo mundano não pode ser o nome de Krishna. O nosso ouvido não pode mesmo ouvir o nome se esse
Se esse mediador, atitude de serviço, não estiver presente, então, se não tiver presente essa atitude de servir Deus ao cantar o Santo Nome, não teremos nenhum benefício com isso. O ouvido não pode mesmo ouvir o nome. Então, sem o humor de serviço, é falso. O canto do Santo Nome é somente material, não é verdadeiro, não é transcendental. Temos que ter o humor de servir ao cantar o Santo Nome de Deus. A ansiedade por satisfazer a vontade de Krishna tem de intermediar Krishna e o ouvido através da mente. Somente então o nome de Krishna entrará em nosso ouvido. Então, o nome de Krishna só entrará em nosso ouvido se for com a atitude de servir. Servir é um intermediário entre Krishna e nosso ouvido, entre Krishna e nós. Se não tiver humor de serviço, nada funciona. Ele nos revelará a sua forma, qualidades e passatempos. O Santo Nome não é físico, é aprakrita, transcendental, supramundano. Somente através de nossa atitude de serviço, ele descerá a este mundo mundano. Nosso Guru Maharaj dava maior ênfase ao desenvolvimento de uma atitude de serviço. Caso contrário, tudo é falso, tudo é imitação. E as pessoas dirão: ó, não existe Krishna ali. Esses homens são hipócritas. Eles estão apenas dançando e fazendo barulho. Não estão sobrecarregados com um espírito de serviço. Somente através do serviço podemos entrar diretamente em contato com Krishna. O verdadeiro ponto é praticar o processo de alcançar o espírito de serviço. Vaishnava Seva. Então aqui está sendo dito que as pessoas percebem. Quantas vezes já me falaram? Quantas vezes as pessoas que não são devotas, pessoas que viram já o pessoal na rua cantando, dançando, pessoas vieram aqui no templo e me falaram isso, que quando viam os Hare Krishna na rua cantando e dançando, as pessoas falaram, que vieram aqui no templo e falaram: aquilo é falso, dá para ver que é falso, ninguém está feliz daquele jeito, ninguém está pulando e cantando, dançando por felicidade, é como um carnaval, isso é falso, é hipócrita. Silas Maharaj está falando a mesma coisa aqui. E aí quando a pessoa veio aqui no templo, ela virou e falou: poxa, agora eu gostei. Ninguém fica pulando e dançando falsamente. Aquilo é muito falso. Pega mal para nós aquilo, imitação, sarratismo. Você querer imitar uma pessoa pura. Você querer imitar uma pessoa que realmente dança. Mas ela dança porque a alma dela está feliz. Ela não está dançando porque a mente está feliz, para desfrutar dos sentidos.
Cantar e dançar, quando é da mente, é falso. É para o desfrute. É para o desfrute dos nossos sentidos. Isso não é adequado. Srila Siddhar Maharaj não gostava disso. Não só não gostava, ele não gosta disso. Nós não podemos ser sarrajas, imitadores, sair por aí dançando e cantando como se fôssemos devotos puros. Isso soa muito falso, muita hipocrisia. Acabou a canção, todo mundo para. Srila Siddhar Maharaj falou em outras aulas, tem outros livros dele dizendo que se for da alma, se for o êxtase da alma, que você está cantando, escutando o som, escutando o nome de Deus, que é da alma, você não para quando acaba a canção. O êxtase não para de uma hora para outra assim. Acabou a canção, parou. Não, o êxtase continua. Se for o êxtase da alma, continua. Se for imitação, se for sarradismo, a hora que acaba a canção, para todo mundo de pular. Para todo mundo de cantar e pular. Isso é sarradismo, isso é imitação. Srila Siddhar Maharaj não gosta disso. O Vaishnava está servindo e devemos devemos embeber dele os métodos de alcançar esta atitude de serviço. Sob a ordem de um devoto, devemos praticar o ato da entrega, a abnegação e dedicação do ego são necessários. Então, através de um agente, de um guru genuíno, nós temos que nos entregar a abnegação e dedicação. Nós temos que largar o nosso ego. Através de um devoto puro, de um guru genuíno, nós temos que seguir suas orientações e nos submetermos a ele, largar o nosso ego. Tudo aquilo que achamos que devemos fazer é ego. Temos que fazer o que o Guru orientou, não o que a nossa mente quer. Quando você segue sua mente, não é serviço a Deus, é serviço à Maya, é serviço à ilusão. Então nós temos que nos submeter a um Guru genuíno e largar o nosso ego, deixar o ego de lado. O que ele fala tem que ser seguido. O Guru, a orientação do Guru não deve ser questionada nunca. Nunca devemos questionar o que o Guru genuíno fala. O que ele falou é a verdade pura. O Guru é o Shastra vivo, é a escritura viva. Mas para isso temos que largar o ego, temos que abdicar do ego. Isso é necessário. Receberemos de um devoto esta coisa positiva. Se for dado a crianças caneta e papel, no início, isso não será frutífero. Portanto, dá-se uma pedra para que pratiquem escrever sobre a terra. Desse modo, no início, devemos tentar praticar como desenvolver uma atitude de serviço. O hábito da dedicação, esta é a nossa riqueza inata e este é nosso consolo. Então, como diz aqui, se você der lápis e caneta e papel para uma criança, no início isso vai ser jogado fora. Então, dê uma pedra para ela escrever na terra. Srila Siddhar Maharaj está falando isso aqui. É assim que tem que ser. Desse modo, no início, devemos tentar praticar
como é nossa riqueza inata. Nós temos que praticar com essa nossa riqueza inata e seguir o Guru, seguir sempre o mestre espiritual genuíno. Continuando aqui, já estamos no finalzinho desse capítulo. Se tentamos desenvolver uma atitude de serviço, o devoto puro nos ajudará. É dito que se uma pessoa é mesquinha, ela deve, pelo menos, dar alguma coisa usada em caridade a qualquer pessoa. Disse a um mesquinho, pelo menos dê um pouco de cinzas aos outros e faça a sua mão desenvolver o hábito de dar. Então aqui, isso aqui está sendo dito por Srila Siddhar Maharaj. Aquele que é muito mesquinho, dê algo usado. E você dando algo usado, ou dando, como foi falado aqui, cinzas, dando cinzas para qualquer pessoa, você vai criar o hábito de doar. Tem pessoas que não têm o hábito de doar, elas só querem receber. A maioria, na verdade, só quer receber. Isso é no mundo material, isso é também na prática devocional. Shripata Passi Maharaj falava, tem pessoas que vêm aqui, na época do centro de pregação, Sri Chaitanya Sarasvati Siddharasa, era o centro de pregação que existia em cima do restaurante Prema. Isso há mais de 12 anos atrás. E Sripata Passi Maharaj falava, tem pessoas que vêm aqui, elas querem cantar, elas querem tocar o cardo, elas querem ou tocar a mirdanga, elas querem falar na hora da pregação, elas honram a praçada, saem daqui e não doam nada. A pessoa vai embora e não doa nada, nem dinheiro, mas se a pessoa não tem dinheiro, não há problema. Ela doa o serviço, ela doa a energia dela. Ela chega antes, ela limpa o templo, ela limpa o salão, ela pega uma flor na rua para o pujar e oferecer para a deidade. Não precisa de dinheiro para servir Krishna. Mas é como ele falou, tem pessoas que não têm o hábito de doar. Elas não dão nada. Tem pessoas que não dão nada. Então, aquele que é mesquinho, começa a doar algo usado para pegar o hábito de doar. Eu estou aqui com o microfone, mas eu não liguei no aparelho. Quem estiver assistindo aí, pode me informar. Se o som estiver muito baixo, eu ligo no aparelho. Alguém que está vendo aqui a transmissão, me dê um retorno para ver se o som está muito baixo. Ou Ivo Júnior, não sei quem está assistindo aqui agora, talvez a Amrita Lili, a Fabíola também, Fabíola Vargas. Quem estiver aqui assistindo, me dê um retorno aqui no comentário para ver se está muito baixo. O Ivo falou que está baixo. Então, eu não tinha reparado nisso. Quando estiver baixo, pode avisar. Avise que está baixo. Eu vou ligar lá então o microfone e aí continuaremos aqui a leitura.
Veja se melhorou, aí você me avisa aí, Ivo. Me dá um retorno se agora melhorou o som. Ou Ivo ou qualquer outro. Ah, então tá. Agora o Ivo falou que está ótimo. Então vamos continuar. O aparelho tá muito longe, está a cerca de 2,5 metros, 3 metros, e nessa distância o som não fica bom mesmo, tem que ter o microfone acoplado ao aparelho. Então, continuando aqui a leitura, vamos ver onde eu parei. Então, como estava sendo falado, aquele que é mesquinho, dê cinzas para os outros. Qualquer coisa para criar o hábito de doar. A pessoa tem que doar. Voltando a Shripata Tapasi Maharaj, ele falava, a pessoa não tem que tirar da missão a energia da missão. Nós temos que dar energia para a missão. Aquele que só tira, ele não compreendeu nada. Porque tirar é explorar. O ato de você tirar e não doar é explorar. E nós só estamos aqui no mundo material porque nós estamos explorando pelo menos a 8.400.000 espécies de vidas. Pelo menos 8.400.000 vidas nós já tivemos explorando. Chegou a hora de começarmos a dar. Então, como diz aqui, o mesquinho, dê algo usado, mas dê. Você tem que ter o hábito de começar a dar. E é só dando que se recebe. Não tem, isso aí acho que é bíblico, né? É dando que se recebe. Sim, você dando amor, você recebe sukriti. Você dando energia para Deus, você recebe sukriti. Então temos que começar a dar, a doar. Como foi falado, dinheiro precisa, claro que precisa de dinheiro para manter tudo. Estamos no mundo material, mas quem não tem dinheiro não importa. Krishna não quer o seu dinheiro, Krishna quer a sua vontade. E Krishna sabe o quanto você pode dar ou o quanto você não pode dar. Não adianta querer enganar. Ah, estou numa situação difícil, não posso doar. Krishna sabe se a pessoa pode ou não pode. Se a pessoa realmente não pode, Krishna não tem problema nenhum. Ele sabe o que cada um tem, ele sabe tudo. Mas se você não tem dinheiro, doe sua energia. Venha ao templo antes, chegue antes, ajude a arrumar, ajude a fazer algo. O caminho devocional não é para ricos nem para pobres, é para todos. Todo mundo pode fazer a prática devocional. Não é necessário nada, só vontade de servir. Continuando aqui então a leitura. Então, pelo menos disse ao mesquinho, né? Pelo menos dê um pouco de cinzas aos outros e faça a sua mão desenvolver o hábito de doar. Assim, o espírito de serviço é algo elevado. Devemos praticar, dar-nos ao serviço a Krishna. Não devemos ter medo de não estarmos alcançando a forma mais elevada de serviço em Nama Bhajan, a adoração do santo nome. Não devemos pensar, por que me pediram para varrer o templo?
Qualquer pessoa ordinária pode fazer isso. Não dê serviço. Não devemos temer isso. É necessário que adquiramos uma atitude de serviço. A entrega do eu, a ausência de egoísmo e o autoesquecimento são necessários. É dito que Sócrates deu um exemplo de autoesquecimento e que Jesus Cristo é um exemplo de autossacrifício. E para que propósito? Para a causa do Supremo. Para isso, temos de ter uma conexão positiva com um devoto, sob sua ordem. Vamos nos conectar com o plano de serviço. A nossa energia pode se dirigir ao plano transcendental apenas por sua graça, ou mediada. Desse modo, o nosso Guru Maharaj Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada depositava 90% de ênfase no desenvolvimento de uma atitude de serviço para com a pregação, e esta deve ser a nossa meta, não importa qual seja a nossa posição. Então, veja só, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele dava ênfase, 90% da ênfase dele era a pregação. 90% da ênfase do serviço, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada falava, é a pregação. Nós temos que pregar. Nós temos que doar, e pregar é doar, Jivedoya, misericórdia das almas. Nós temos que doar o pouco que nós temos de conhecimento. O pouco de Aminaya que descendeu para nós temos que doar. Temos que distribuir isso para todos. Temos que nos submeter ao Guru, nos submeter à orientação do Guru, sem o ego, tirar o ego de nossa vida. O ego é um dos principais inimigos que nós temos. O ego que nos afasta de Deus. O ego nos afasta do templo. O ego nos afasta de tudo. Mas todos nós temos muito ego. Qualquer coisa que alguém fale para nós já ficamos alterados. Isso tudo é ego. Ninguém pode ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido. Por quê? Porque tem um ego gigante. Então nós temos que nos submeter ao Guru. O que o Guru fala tem que ser escutado e executado. Não somente escutado. Nós escutamos o que o Guru fala. Agora aqui estamos escutando Srila Siddhar Maharaj falando através da leitura do livro. Mas não basta somente escutar. Nós temos que executar o que ele falou. É bom escutar? Claro que é bom. Temos que saber o que o Guru quer. Mas temos que executar o que ele orienta. E ser submissos a ele. Nós temos que ter submissão ao Guru. Nós somos submissos a tantas pessoas. Alguns são submissos à mulher, outros ao marido, outros à mãe, outros ao pai. Outros são submissos até ao cachorro.
Alguns são submissos ao chefe. Quem tem comércio, quem tem um negócio próprio, às vezes é submisso ao cliente. Mas nós temos que ser submissos ao guru, a mais ninguém. Porque o guru não tem nada material envolvido. Porque as pessoas são submissas ao chefe, porque são submissas ao cliente, porque tem dinheiro envolvido, tem algo material envolvido. E com o guru não tem nada de material envolvido. Então nós deixamos sempre para lá. Sempre deixamos para lá. Se você tem várias contas materiais e uma conta espiritual que eu digo, você tem que pagar algo para devoção, você tem que comprar boga para servir a Deus, você tem que comprar ghee para fazer a lamparina, a dipa para oferecer a Deus, sei lá o que. Você tem que comprar flor para o templo, você se comprometeu a comprar flor para o templo, e aí a situação financeira começa a ficar ruim. O que você corta primeiro? O que a maioria corta primeiro? A conta material que tem que ser paga, ou você deixa para lá aquele compromisso com Deus de comprar uma flor para a deidade todo dia, de comprar a boga para a deidade e oferecer para ela? O que nós deixamos primeiro de cumprir? Normalmente se deixa o que é espiritual. Se você está com pouco tempo para se dedicar, você larga alguma coisa material ou você larga primeiro ao canto da japamala, você larga primeiro aquele tempo que você lia as aulas do Guru, você larga primeiro, você não vai no templo. Quando você tem pouco tempo, o que você faz? Você larga normalmente primeiro o que é devocional, porque o devocional não existe dinheiro em troca. O devocional não existe nenhum ganho material. E todos nós queremos ganho material. Então nós largamos a devoção para ficar com o material. Enquanto nós estivermos fazendo isso, não teremos o caminho correto e podemos sair do barco. Se você está nesse esquema agora, você pode sair fora do barco. O Guru é o capitão do barco e nós podemos sair do barco rumo ao mundo transcendental. Não deixe de lado o que é devocional. Todo mundo prefere fazer algo material. A responsabilidade material sempre está em prioridade. Sempre o horário que é material está em prioridade. Se você começar a chegar atrasado no seu emprego, teu chefe vai te mandar embora. Mas você chega atrasado no compromisso espiritual, porque ninguém vai te mandar embora. Mas o prejuízo é seu. Ninguém, pelo menos a grande maioria das pessoas, não foca na espiritualidade. Se você tem pouco tempo, você vai tirar esse pouco tempo que você tem, você vai tirar algum tempo desse daí da devoção. Você vai cantar menos a japamala, você vai ver menos a live, você virá menos ao templo, você vai ler menos uma escritura, você vai oferecer menos a comida, vai começar a comer mais boga, comprar boga fora. Então a vida devocional está sempre em segundo plano para todos nós, mas isso não é adequado. Nós temos que ser submissos ao Guru e seguir a orientação dele. E o Guru deixa claro o que nós temos que fazer. O Guru sempre deixa claro o que temos que fazer.
Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. A Milita Didi já havia comentado aqui, eu não tinha visto, Milita, que você tinha pedido para o som ser aumentado, né? Eu não tinha visto. Me desculpa. Mas quando eu percebi, que eu realmente vi, que estava desconectado do aparelho. Mas agora parece que já voltou, né? Agora está bom. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, faça. Senão, vamos começar o capítulo agora, outro capítulo. O capítulo 12 desse livro maravilhoso de Srila Siddhar Maharaj, A Busca por Sri Krishna, a Realidade, o Belo. Vamos começar então o capítulo. Ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém fez nenhum comentário. Pelo menos não está aparecendo para mim aqui. Ainda temos alguns minutos de leitura. Então, o capítulo 12 vai falar sobre o néctar do Santo Nome. Esse é o título do capítulo. Então, vamos lá. Não apenas é necessário o som do Santo Nome de Krishna, mas também o significado adequado, a substância, o espírito do som. Somente o aspecto físico do Santo Nome e não o nome real é representado em Nama Aparada, o canto ofensivo. O nome real é todo espiritual. Nama Kishara. E aqui tem um verso que diz o seguinte: o som das letras do nome sozinho nunca é o nome real. Isto é explicado no Prema Vaivarta de Jagadananda Pandit. Então veja só o que Srila Siddhar Maharaj fala aqui. Se o som for cantado em Namaparada, em ofensa ao Santo Nome, que é o que nós fazemos todos os dias, não é um som real, não é um som puro. Nós cometemos ofensas ao cantar o Santo Nome. Então não é o som real, são palavras somente. Nós cantamos palavras, nós não cantamos o Santo Nome. Por isso que é dito nas Escrituras que uma vez só cantado o Santo Nome é o suficiente para você atingir amor puro por Deus. Uma vez só o Santo Nome ser cantado. Mas como aí que está a interpretação, alguns falam, mas eu canto sempre o Santo Nome. Não, nós não cantamos o Santo Nome. Nós cantamos as letras, mas não o Santo Nome. Quando nós pronunciamos Krishna, Rama, Hare, nós estamos pronunciando palavras, não o som real, não é o Santo Nome, porque cometemos ofensas ao cantar. Esses dias aí, eu acho que foi, hoje é segunda, eu acho que foi ontem, foi domingo mesmo. Domingo de manhã foi lido sobre as 10 ofensas. Isso, domingo de manhã, ontem. A aula foi sobre as 10 ofensas. Domingo à noite, ontem à noite, foi sobre Namabasa, a sombra do nome. Então nós cantamos ou Namabasa ou Namaparada.
Quando nós estamos tentando servir Deus, cantando na Japamala, nós cantamos Namaparada. Quando estamos, por exemplo, treinando um instrumento musical, o karta ou a mirdanga, cantando o Santo Nome, mas com o intuito de treinar, tocar o instrumento, isso é Namabasa, a sombra do nome. Ou quando você fala, por exemplo, o nome de Deus, como fez a Jamila, no final da sua vida, no momento de morte, ele chamou Narayana, o seu filho, porque ele estava com medo dos Yamadutas. Também é Namabasa. Quando você canta sem servir, quando você fala os nomes, pronuncia as palavras do santo nome de Deus, sem o intuito de serviço, é Namabasa, é a sombra do nome. E quando nós cantamos com o humor de servir, mas ainda estamos cometendo ofensas, isso é Namaparada, a ofensa ao santo nome. Mas a ofensa ao santo nome é o que vai tirar você, vai deixar você de ofender o santo nome. O serviço devocional e cantar a Japamala vai fazer com que você algum dia pare de ofender, pare de fazer as 10 ofensas ao santo nome. Parece meio incoerente, mas não é. Você cantando, mesmo cometendo ofensas, isso vai tirar as ofensas ao santo nome. Algum dia cantaremos o nome real, o nome puro, como diz aqui, o néctar do santo nome. Nós algum dia teremos esse néctar, cantaremos o santo nome de uma forma pura. Continuando aqui a leitura, isto é explicado no Prema Vivarta de Jagadananda Pandit. Um livro repleto de conclusões filosóficas sobre a consciência de Krishna. Ele foi publicado e editado por Bhaktivinoda Thakura. Lá você encontrará esta passagem Nama Kisara, que é o verso que vem agora a seguir, que diz o seguinte: meramente o som do santo nome de Krishna nunca deve ser visto como sendo o verdadeiro nome. Então, o som do nome de Krishna nunca deve ser visto como o verdadeiro nome. Pode ser, como foi falado logo no início da leitura, um revólver de festim, só faz barulho. Então, o som do santo nome nunca pode ser visto como o santo nome, porque nós cometemos ofensas, não é o nome real. Isso está escrito aqui no livro de Jagadananda Pandit, que foi citado aqui em cima. Mesmo o Namabasa, o crepúsculo do santo nome, que ocorre antes do canto puro, sem ofensas, o som do nome está ali presente, mas a substância interna do nome não está. Então, como foi falado aqui também, por Namabasa, a substância interna não está lá no santo nome. O som está, mas não a substância interna. Tem uma diferença brutal, enorme, entre a substância interna e o som. O som cantado por quem não é um devoto puro, por quem ainda está cometendo ofensas. É enorme, é brutal essa diferença. Continuando aqui a leitura, Namabasa pode dar-nos mukti, a liberação do mundo material.
Então, Namabhasa, ela pode nos dar mukti. Podemos voltar para o Brahmajyoti, o Nirvana. Namabhasa pode nos levar de volta para o Nirvana, para o Brahmajyoti, mas não para o mundo transcendental. Não pode nos levar para o mundo transcendental. A única coisa que pode nos levar para lá é o canto do Santo Nome, é o serviço devocional, é o canto do Santo Nome com humor de serviço, sem cometer nama aparada, sem cometer ofensas ao Santo Nome. Isso pode nos levar para lá. Então, Namabhasa pode dar-nos mukti, a liberação, ou emancipação do lado negativo, o mundo material. Mas ali não podemos participar do lado positivo, o mundo espiritual. O nome está ausente lá. O santo nome de Krishna é algo positivo e realmente desejamos um contato com o nome. Devemos obter admissão no mundo positivo, enquanto estamos no lado negativo. Como podemos entrar em contato com o nome? Namabhasa pode nos conceder a liberação, mas não a participação no reino da devocional. Assim, o nome real não é encontrado em Namabhasa. Então, Namabhasa pode nos levar, como foi falado aqui, à liberação, Brahmajyoti. Mas no Brahmajyoti não existe canto do santo nome. O Brahmajyoti é o local onde a alma se anula. A alma não tem consciência lá. É o local do nada. É o plano do nada, Nirvana. A alma não tem livre-arbítrio, não tem consciência lá. Porque consciência é livre-arbítrio, Srila Siddhar Maharaj fala. Então, o plano negativo é o plano material. O plano positivo é o plano transcendental. E lá é o plano neutro. O plano positivo transcendental é de serviço exclusivo a Krishna o tempo todo. O plano material é de serviço à Maya, à ilusão. E o plano negativo, Nirvana, né, o estado do nada, esse plano não tem nem serviço à Maya e nem serviço a Krishna. Lá não há serviço. Por quê? Porque a alma está inerte lá. A alma não tem consciência lá. Ela não sofre, mas ela não é feliz. É o estado de coma. Srila Siddhar Maharaj já falou em outros livros. É o suicídio espiritual. E alguns querem chegar lá, mas nós não. Nós, Gaudiya Vaishnavas, não queremos esse plano. É melhor, Krishna fala no Bhagavad Gita, é melhor você fazer ação fruitiva do que a renúncia total. E a renúncia total, ou Jnana Yoga, ou Namabhasa, vai te levar para a renúncia, vai te levar para o Brahmajyoti, o plano negativo, o plano neutro. É o intermediário entre o mundo material e o mundo transcendental. Então, o nosso objetivo, o objetivo do Gaudiya Vaishnavismo, não é atingir esse plano, não é atingir o plano do nada, é atingir Vaikunta, é atingir Goloka Vrindavana, é atingir um mundo transcendental. Esse não é o objetivo final da vida. O objetivo final da vida é servir Deus puramente. Mas é uma consequência, quando você serve Deus puramente, você ir para esse plano. Porque lá todos que estão lá, a folha de grama, o grão de arroz, o grão de terra, o grão de areia, todos lá são devotos puros. Para ser um grão de terra, um grão de areia no mundo transcendental, você tem que ter a
amor puro por Deus. Todos que estão lá são devotos puros de Deus. Cada um no seu relacionamento, cada um no seu raça, mas todos são devotos puros. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto não. Depois olhamos quem está conosco assistindo. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está conosco. Então, Nama Sankirtan Hari Harai. Agora sim. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Rashi Gopala Govindara Shima Madhusudana. Lusudana. Giridhari Gopinath Madana Moha. Giridhari Gopinath Madana Moha. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Jaya Raghunatha. Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Banga. Jaha Hote Vijnana Savista Pura. Jai Gosai Jara Muni Tarada. Satara Padare no Mora Panchagra. Chandra Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame Mora Abila. Jai Gosai Jade Raje Koila Vasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama.
Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem está presente conosco hoje pelo Facebook e pelo Instagram. Não esqueçam, dia 29 agora de abril, teremos o festival de Srila Acharya Maharaj, um ano que Srila Acharya Maharaj abandonou o corpo, um ano que não conseguimos vê-lo com o nosso olhar mundano. Nós não temos olhar transcendental, então não podemos vê-lo, mas ele está aqui ao nosso lado. Um ano vai fazer agora, dia 29 de abril, vamos comemorar, vai ser uma sexta-feira, vamos fazer o festival aqui no Templo de São Paulo. Quem puder participar, participe conosco, venha ao templo, me avise somente antes. Eu ainda vou colocar o convite para todos, ainda está um pouco longe, né? Temos aí praticamente um pouco menos de 2 semanas, né? Mas será um grande festival. Temos que honrar Srila Acharya Maharaj, ele voltou para o mundo transcendental, então vamos fazer um festival da melhor forma possível, de acordo com a nossa capacidade. Vamos ver então quem está conosco aqui hoje. Temos aqui a Amritali de Adipurusha Prabhu, a Fabiola Vargas da Colômbia, a Amritali do Adipurusha do Guarujá, o Ivo Júnior do Mato Grosso do Sul. Deixe-me ver quem mais está conosco aqui. Cada aparelho aparece pessoas diferentes. Temos aqui então também conosco Dharmendra Gopi, Andréa Ferreira, Dirce Aires de Almeida, minha prima, Arjuna Krishna Prabhu, Elaine Souza, Satya Kama Om, Malini Devidasi de Araraquara, e a Vishaka Devidasi também assistindo conosco aqui. Que aparece para mim são essas pessoas. Não houveram comentários, somente sobre o som, né? Mas infelizmente eu não consegui na hora ver os comentários, me desculpe mais uma vez. Se eu cometi alguma ofensa durante a transmissão, me perdoem. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Amanhã às 7 horas teremos o programa da manhã, começando com Mangal Arati. Eu vou ver quem está agora no Instagram para ver também e agradecer a presença de todos, Sadhu Sangha. É importante todos nós nos unirmos para servir Deus, porque um graveto é muito fácil de quebrar. Maia quebra muito fácil uma pessoa sozinha, mas um feixe de gravetos, vários devotos unidos, servindo Deus, servindo a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, é muito mais difícil de Maya nos quebrar, de Maya nos derrubar. Então, vamos nos unir. Sadhu Sangha é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Dandavati Pranam, até amanhã de manhã.
Temos aqui no Instagram a Jade conosco, Mai Crivin conosco também, e o Fábio Godoy também assistindo. Então, até amanhã, uma boa noite.